Oi gente, aqui é o Vini Costa e vamos começar agora mais um tutorial de make, a make perfeita para você arrasar enquanto estiver decorando seus bolos. Não, não é nada disso. Gente, eu vim aqui hoje apresentar a vocês alguns dos meus pincéis para pintura em bolo. Esses aqui são alguns dos meus filhotes. Eu tenho hoje, assim, para mais de 100 pincéis. Primeiro porque eu sou viciado, eu não posso passar numa loja de artesanato ou de maquiagem que eu compro pincéis. Até pincéis de maquiagem, e vocês vão descobrir o porquê. E também, gente, não é porque eu sou viciado somente, não. Porque como eu dou aula, eu preciso ter pincéis para os meus alunos utilizarem durante a aula, né? Então, aqui eu tenho alguns deles que eu vou apresentar a vocês, mostrar os meus favoritos, mostrar os essenciais para que você possa realizar, ou pelo menos iniciar um bom trabalho de pintura artística em pasta americana, essa técnica que está crescendo cada vez mais e veio para deixar os nossos bolos cada vez mais bonitos, então precisa ser muito bem feito, né? É uma arte que precisa ser bem feita. Então eu vou apresentar para vocês alguns deles, dizer quais você precisa, quais você não precisa, para você não sair que nem um maluco por aí comprando tudo quanto é tipo de pincel e depois não utilizar. E os essenciais, enfim, vou mostrar para vocês a partir de agora, tá beleza? Então é isso. Vou começar aqui pelo que você precisa, no meu ponto de vista. É um pincel desse estilo aqui. Pincel redondo, que a gente chama, aquele pincel mais comum que todo mundo conhece quando a gente quer representar um pintor, por exemplo, a gente utiliza esse pincel aqui, com esse formato de cerdas pontudinhas. Ele tá assim, porque eu já limpei e deixei ele nesse formato, ele seca desse jeitinho aqui para ele ficar bonitinho, conservado por mais tempo. Então esse aqui, por exemplo, é um dos meus pincéis favoritos. Esse aqui é o número 14, tá? Mas por que 14? Como é que eu vou saber a numeração dele? Aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Número 14 aqui. Sempre que você pega um pincel, você vê a numeração. Tem vários números às vezes, e depois de um traço vem uma numeração. 12, esse aqui, por exemplo. Esse é 284-12, da Condor. 284 eu acredito que seja a linha de pincéis, e 12 é a numeração. Então esse aqui, por exemplo, é um 14. Eu gosto muito de um desse, por exemplo. Esse aqui eu realizo a maioria das minhas pinturas. Se for necessário, se eu estivesse numa ilha deserta e só pudesse levar um pincel para pintar meus bolos, não sei o que eu faria numa ilha deserta pintando bolos, mas eu levaria esse pincel aqui, de número 14. Eu consigo fazer preenchimento e hoje, com mais prática, um pouquinho mais de experiência, eu consigo também fazer até detalhes. Algo que é mais delicado eu consigo fazer com essa ponta fininha aqui, mas, entretanto, para quem está começando, e até mesmo para facilitar, eu também utilizo outros pincéis de numerações menores. Por exemplo, esse é o número 6, da mesma linha, tá? Mas o número 6. A numeração dele define quantidade de cerdas que tem aqui. Esse aqui é um 14, então você percebe perfeitamente que ele tem uma cabeça, né, uma quantidade de cerdas muito maior do que o número 6. E ainda mais do que o meu outro filhotinho que está por aqui, esse aqui que é um 0. Tá? Esse aqui é bem fininho, então perceba, um 14, um 6 e um 0. A gente tem outras numerações, tem 2, tem 4, tem 20, eu tenho um aqui de 20 dele também, por exemplo, tá? Que a cerda ainda maior, essa aqui eu ainda nem utilizei. Tá guardadinho aqui, tá comprado e guardado. Ainda não, estou esperando o momento ideal para estreá-lo. Mas aqui a gente tem numerações diferentes, tá? Então a numeração define isso, quantidade de cerdas que eles têm. Tá, beleza? Eu utilizo de diversas marcas, não somente da Condor. Esse aqui é uma linha da Condor, eu tenho outro aqui de outra linha da Condor. Eu tenho também pincéis, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, por exemplo, é da Tigre. É um pincel da Tigre. Tá? Tem pincéis de maquiagens que eu não sei nem a marca. Macrilan. Eu acho que esse aqui foi bem baratinho, inclusive. Tem pincéis de maquiagem. Eu tenho pincéis, esse aqui, por exemplo, é um pincel também fininho. Esse é um 000. Então a gente também tem outros tipos de pincéis. Tem o 0, 00, 000. Quanto maior, né, a quantidade de zeros,
mais fino ele se torna, mais delicado ele se torna. Esse aqui já tá até um pouquinho velhinho, coitado, então não tá nem tão fininho assim. Mas esse, por exemplo, é um da Winsor & Newton, da Cotman 000. Esse é um importado que eu ganhei. Então eu tenho pincéis aqui de várias marcas, eu não tenho necessariamente uma preferência, mas eu vou mostrar para vocês aqui quais são os critérios que eu uso na hora de escolher um bom pincel para realizar uma pintura em pasta americana. Então, quais são os meus critérios para fazer pintura em pasta americana na hora que eu tenho que ir lá na loja escolher um pincel? O pincel ele precisa ser caro? Não precisa ser caro, eu já adianto isso. Os pincéis eles não são também tão baratinhos quanto aqueles que a gente compra talvez você compre para o seu filho. Dessa linha aqui, por exemplo, já vi muita em loja de papelaria. A gente tem essa linha aqui da Tigre. Eu não gosto dela para pintura em bolo, tá? Eu tenho esse pincel aqui, nem sei porquê. Eu acho que eu comprei na hora achando que ele poderia me servir por ser fofinho, para fazer um outro tipo de decoração, mas as cerdas dele são rígidas, são duras, ásperas e não são firmes. Então esse aqui, por exemplo, é um pincel que eu não recomendaria você ter, nem desse volume aqui de cerdas, nem de numerações menores. Porque ele não tem uma qualidade legal, ele não tem uma firmeza nas cerdas legais para pasta americana, para pintura aquarelada. Tá, Vini, então qual tipo de pincel eu devo escolher? Então vamos lá. Independente se você vai utilizar um pincel que a gente chama de redondo, tá? Ou um pincel retinho como esse aqui. O importante é que as cerdas sejam macias. Eu sempre faço isso na loja. Sempre que eu vou comprar um pincel, eu posso já conhecer o pincel, a linha, tudo mais. Mas se tem um que ainda não tem uma numeração, alguma coisa, enfim, mesmo que eu conheça a marca, eu vou lá e eu experimento fazendo isso aqui na minha mão. Eu sinto, tá? Eu sinto a maciez das cerdas, ao mesmo tempo eu sinto se é firme, tá? Então ela precisa ser firme, são cerdas firmes. Entretanto, não são rígidas, não são duras, são cerdas macias. Por quê? Quando eu passar isso na pasta americana, se elas forem cerdas rígidas, duras, vai ficar marcado na minha pintura. Quando elas são macias, isso minimiza as marcações do pincel. Então nem sempre vai ficar marcado com o pincel, ou se ficar, vai ficar de uma forma bem quase que imperceptível. Tá? E algumas vezes a gente realmente nem percebe o traçado do pincel, e isso é definido pela qualidade das cerdas. Então eu tenho aqui pincéis de vários modelos. Olha. E aí como é que eu escolho? Como é que eu sei se eu vou escolher um desse aqui, um reto, se eu vou escolher um pincel redondo, que marca eu vou escolher? Olha, tem esse outro aqui, um pincel chanfrado, tá? Então nós temos diversos pincéis. E aí, o que eu faço na hora de escolher um pincel? Qual formato de pincel eu escolho, melhor dizendo? Escolha o pincel que você vai experimentar, você vai ter que levar para sua casa, um tipo de pincel, experimentar e ver se você gosta dele. Como eu falei, eu gosto desse tipo de pincel, tá? É um pincel de ponta arredondada. Eu gosto desse tipo de pincel. Eu me adequei a trabalhar com ele. Mas tem gente que prefere pincéis desse estilo, tá? Pincéis retos. Então isso vai depender muito de você. De levar para casa e experimentar. Eu falei, por exemplo, que eu gosto da numeração 14. Eu acho que ela tem uma numeração boa para você fazer preenchimentos maiores e também um pouco mais detalhados. Para maiores detalhes eu uso pincéis ainda mais finos. Mas esse aqui eu acho um pincel versátil. Esse é meu ponto de vista. E eu conheço profissionais de aquarela, tanto de pintura em bolo ou não, que utilizam pincéis desse estilo, preferem. Então é uma questão puramente de gosto. É você levar para casa, experimentar e se adequar ao estilo de pincel. Vamos falar de valores, então?
Os pincéis, eles costumam ter valores acessíveis, dependendo aí de onde você mora, você vai encontrar pincéis de R$ 5, de 10, de 15, de 20. Eu tenho pincéis talvez de no máximo de R$ 30, tá? Um pouquinho mais acima disso, mas são pincéis especiais. São poucos também, que são cerdas maiores. Quanto maior a quantidade de cerdas também, isso aumenta o valor do seu pincel e a qualidade também. Então eu utilizo pincéis de valores bem acessíveis e são pincéis que duram muito tempo. Se a gente for numa loja de artesanato, de pintura, você chega a encontrar pincéis profissionais de aquarela no valor de R$ 50, R$ 80, R$ 100, R$ 500, R$ 1.000, R$ 5.000. Eu já vi, gente, numa loja. Eu quase caí para trás quando eu vi aquele pincel. Acho que era item de colecionador, não é possível? Então existem sim pincéis de valores altíssimos, mas obviamente que você não precisa ter esse dinheiro todo, R$ 1.000 para fazer uma pintura e um bolo. O pincel sai mais caro que o bolo. Você não precisa, você pode ter pincéis de valores mais acessíveis, como são esses da linha Condor, tem alguns da linha Tigre, para esse tipo de pintura. E entre outras marcas também. O importante é isso, que você sinta que o pincel ele é firme e macio. Isso independe da marca. Óbvio que quando você conhece a marca, você passa a ter uma certa confiança, porque você experimentou, gostou e continua a utilizar. Não quer dizer que todos os pincéis da Tigre são maravilhosos, não. Como tem esse aqui, por exemplo, aqui do cabinho amarelo. Este aqui, ele é horroroso para pintura em pasta americana. Geralmente são que as escolas pedem para os pais comprarem para os seus filhos fazerem pintura de artesanato nas escolas. Já vi isso aqui muito em loja de papelaria. Mas eles são horrorosos para esse tipo de pintura. Não quer dizer que os pincéis dessa marca são horrorosos. Essa linha de pincéis, esse amarelão forte aqui, ele não é legal para pintura em pasta americana. Então o ideal é que sejam pincéis macios, firmes, cerdas firmes, e que você vai ter que levar e experimentar para saber se você gosta. Quando você começar a pintar, você vai perceber qual tipo de pincel, qual numeração das cerdas você vai se adequar melhor, se você gosta de pincéis menores, maiores. Eu só não indico pincéis de cabos tão compridos, tá? Grandões, apesar de que a gente nem acha tanto assim. Porque quando eles são assim, desse tamanho aqui mais ou menos, conseguimos ter um controle maior do movimento. É mais ou menos o tamanho de uma caneta, um pouco maior. A gente consegue ter o controle maior de um movimento. Não é um pincel super gigantesco. A única dica é essa, mas você vai ter que levar e escolher, tá? Vai ter que levar e experimentar para escolher qual que você se adequa mais. E faz esse teste, leva um, leva outro, começa a pintar na sua casa e perceba com qual deles você consegue fazer a pintura da melhor forma para você. O importante é que tenha resultado para você, que seja adequado para você. Uma dúvida que meus alunos sempre têm durante as aulas é sobre a qualidade das cerdas. Cerdas sintéticas ou cerdas naturais. Hoje todos os meus pincéis eles são de cerdas sintéticas. E eu vou explicar o porquê. Eles são mais acessíveis, tá? Então a gente consegue ter pincéis hoje de ótima qualidade, com valores mais acessíveis, de diversas texturas. Então o valor ele já tem uma diferença grande aí nessa sua escolha. Eles são preparados para que não tenham fungos com facilidade, a durabilidade deles é boa. Em contrapartida, os pincéis de cerdas naturais, além deles terem valores sempre mais altos, tem um porém aí que eu acho que faz traz a minha decisão de não consumir pincéis de cerdas naturais. É uma questão pessoal, não quer dizer que você não possa ter pincéis de cerdas naturais e nem jogá-los fora. Mas eles são... eu descobri que alguns animais, como são cerdas naturais, são pelos de animais. Alguns animais eles são sacrificados só para que o pincel seja feito.
É diferente de você pegar, por exemplo, a crina de um cavalo e cortar e fazer um pincel, ou uma pele de uma ovelha, enfim. Em alguns casos, determinados animais precisam ser mortos para que o pelo seja retirado e transformado em pincéis. Então, assim, eu prefiro uma escolha pessoal, mas isso vai de cada um, tá? Não tô dizendo que você não possa utilizar. Eu prefiro não utilizar e me satisfaço muito bem com os pincéis de cerdas naturais. Então, das minhas escolhas é essa. E eu indico mesmo hoje que você tenha pincéis de cerdas sintéticas, porque os valores são mais acessíveis e a qualidade é muito boa, tá? Então você consegue ter pincéis maravilhosos, de qualidade muito boas, com cerdas sintéticas. E, gente, já tá gravando? Então, gente, como eu tava falando pra vocês, esses pincéis aqui eu uso apenas pra fazer pintura em bolo. Brincadeiras à parte, eu tenho aqui vários pincéis de maquiagem. Pra que eu tenho tantos pincéis de maquiagem? Olha que isso aqui é apenas uma parte. Eu tenho vários e vários outros. E eu vou comprando de diversos formatos. Às vezes eu compro kit que tem... eu descobri que tem pincel pra lábio, pra cílio, pra sobrancelha, pra rosto e pra não sei mais o que. É tanto tipo de pincel. Vocês, mulheres, conhecem muito melhor do que eu, mas eu vou comprando de acordo com o formato deles, espessura, para fazer pinturas a seco. Então, quando a pintura ela não é aquarelada, isso quer dizer, quando ela não é diluída, quando eu utilizo o corante em pó seco, sem diluí-lo em nada, então eu utilizo aqui meus pincéis de maquiagem, tá? Tanto para fazer um efeito esfumado no bolo, às vezes no bolo todo, eu quero fazer algum efeito de pôr do sol, eu quero fazer aquela brincadeira assim de degradê que vem misturando cores ali no pôr do sol. Eu posso utilizar, por exemplo, um pincel de maquiagem como esse, bem fofinho. E eu tenho esse aqui também que é bem fofinho, mas um pouquinho menor. Esse fofinho também, que é ainda menor, porque eu vou controlando o espaço que eu quero preencher. Então eu tenho de formatos diferentes, desses aqui bem fofinhos, para esse tipo. Mas também eu faço pinturas a seco de personagens, por exemplo. Tem um bolo aqui meu da Branca de Neve, que ele foi feito totalmente a seco. Então eu utilizo assim pincéis de diversos tamanhos, porque dessa forma eu consigo ter maior controle ali na hora de preencher um espaço, às vezes um braço, um dedo, o cabelo, determinada parte do rosto, e eu quero trazer um pouco de sombra ali para aquele rosto, para o pescoço. Aí eu tenho um pincel mais fininho, um pouquinho menor, e se eu preciso preencher um espaço um pouco maior, eu tenho um pincel desse aqui, por exemplo, que ele tem cerdas maiores, mais largas. Então eu também tenho pincéis de maquiagens para isso, para fazer tanto efeito num bolo de esfumado, ou para detalhes, para pintura mesmo de personagens de forma a seco, pintura a seco, sem necessariamente fazer a diluição em água ou álcool, que é o que eu utilizo para diluir os meus corantes. Aí a gente deixa de ter uma pintura aquarelada para ter uma pintura em estilo a seco. Uma dica super importante para vocês quando comprarem e adquirirem um pincel novo, vocês podem ver que ele vem com esse tubinho aqui na ponta, não é? Esse pincel aqui é novo, eu ainda não utilizei, e aí a gente tira esse tubinho, e aí tem mania de fazer o quê? Vou guardar para depois proteger o meu pincel. Não, nada disso. Pelo contrário, você pode estragar. Porque quando ele vem da fábrica, ele tem uma goma aqui que deixa ele bem retinho, bem fininho aqui, juntinho. A tendência depois de você utilizar é que ele não fique mais junto dessa forma. Então o que pode acontecer? Quando você vem novamente e quer introduzir aqui esse caninho, ele já não está mais juntinho dessa forma. Então o que pode acontecer é que quando você enfia, as cerdas elas vão fazer isso.
elas vão para baixo. E aí você pode estragar o seu pincel e até ter que jogar fora. Então, antes que isso aconteça, tirou o tubinho, joga isso aqui fora, tá? E deixa o pincel sempre assim. Além dos pincéis que eu utilizo para decoração, eu também tenho outros tipos de materiais. Por exemplo, como esses rolinhos aqui, que todo mundo conhece, sabe que é para pintar a parede, pintar materiais de artesanato, para obra dentro de casa. Então todo mundo já viu um pincel desse na vida. Esse pincel aqui, esse rolinho, né, ele é baratinho, custou acho que R$2, por volta desse valor, e eu utilizo para fazer pinturas maiores. Por exemplo, se eu quero fazer uma pintura ao redor de um bolo, eu uso ele ali ao redor do meu bolo. Esse aqui eu já pintei de verde, por exemplo, então ele tá verdinho. Então eu passo ao redor do meu bolo para pintar quando eu quero preencher espaços maiores. Também tenho esponjinhas para fazer efeitos. Isso aqui você faz brincadeiras, você descobre novas utilidades. Eu tenho essa parte mais macia e essa parte mais áspera. Eu posso criar efeito dando batidinhas ali no meu bolo, tanto com a parte mais macia, com a parte mais áspera. Se eu quero fazer um efeito de grama, talvez, um matinho, alguma coisa do tipo, eu posso dar batidinhas assim com essa parte. Nuvens eu consigo fazer com esponjas. E óbvio, gente, não preciso nem falar pra vocês que esses materiais que eu utilizo aqui, eles são comprados especialmente para isso e ficam separados. Não é o mesmo rolinho que eu pinto uma parede da minha casa que eu vou pintar bolo. Não, é um rolinho separado, uma esponja de lavar louça que eu corto tamanhos aqui para que eu tenha uma maior variedade, então eu corto em tamanhos menores. E utilizo, deixo separado só para isso, depois eu lavo e deixo guardada só para utilização em pasta americana. Escova de dente nova, também dá para você fazer uns efeitos legais com a escova de dente. Sabe quando você quer fazer um céu, você precisa fazer estrelas? Você pega a escova e faz tss, 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 assim no bolo com um corante branco, por exemplo, e você consegue fazer estrelas bem legais utilizando escova de dente. E tem também aqui, ó, canetinhas. Essas aqui são de tintas comestíveis, da Cupcake. Essa aqui é uma marca importada que eu ganhei, mas a gente tem marcas nacionais também. Ela tem de um lado uma ponta mais fina e uma ponta um pouco mais grossa, tá? Esse modelo aqui. Então a gente tem no Brasil outros modelos também, outras marcas de pincéis de tintas comestíveis que você pode utilizar para fazer contornos, detalhes, não para fazer a pintura completa, obviamente, mas às vezes para fazer um contorno, fazer um detalhe, um cílio, algum detalhe pequeno ali no olho. Então elas são boas alternativas também nesse caso. Canetinhas e outros tipos de materiais, como eu falei. Então crie o seu jeito, use materiais, comece a olhar para materiais de forma diferente. Como eu falei aqui, uma escova de dente, a gente compra uma escova de dente nova e usa para fazer um outro objetivo, tá? Para fazer um tipo de pintura ali no bolo, trazendo um resultado completamente diferente. Cotonete! Sabia que dá para usar cotonete também para fazer alguns efeitos? Se você quer criar uma árvore, por exemplo, você junta uma quantidade de cotonete e faz ali as folhas da árvore. Então dá para utilizar diversos materiais que você já tem em casa, materiais acessíveis, e fazer trabalhos incríveis em pasta americana. Tá beleza? Então eu também te desafio a você começar a olhar para as coisas de forma diferente e utilizar materiais de formas diferentes. Quem sabe você não cria uma técnica nova, não é? E passe a utilizar aí nos seus trabalhos e criar efeitos incríveis.